Olá, alunos do terceiro ano, tudo bom com vocês? Professora Letícia falando de longe mais uma vez. Na videoaula de hoje nós vamos ter conteúdo de ciências, geografia e história. Vou pedir para vocês pegarem o nosso livro e vamos começar por ciência. Então nós vamos fazer a leitura dos textos das páginas 14 sobre poluição do ar, página 15 e também aí vocês vão fazer em casa as atividades das páginas 16 e 17. Então vamos lá. Poluição do ar. No início do capítulo, você leu um texto que relacionava a qualidade do ar com a presença de borboletas. Segundo o texto, as borboletas não estão presentes em locais que apresentam ar poluído, pois são sensíveis à poluição. Mas você sabe o que torna o ar poluído? Então, vocês se recordam que aqui, vamos até voltar. No início das atividades sobre ar, a gente leu sobre as borboletas de alerta, né? Que fala sobre isso, sobre que as borboletas só voam em lugares em lugares não poluídos. Então, vamos descobrir agora sobre por que a gente não vê tanta borboleta por aí. Então, vamos lá. Os veículos como os carros, ônibus, caminhões e aviões são considerados os principais poluidores do ar, pois libertam fuligem e gases tóxicos na atmosfera. Muitas indústrias também lançam essas substâncias no ar, causando poluição. Fuligem, pessoal, é as partículas de cor preta que resultam da queima de materiais como madeira e combustível dos veículos. As queimadas realizadas para retirar a vegetação de determinada área ou para destruir o lixo também liberam gases poluentes do ar. E aqui nós temos, o ar poluído na nossa cidade de São Paulo, fumaça produzida por veículos, queimada em florestas e zona industrial liberando poluentes no ar. O ar poluído prejudica muitos seres vivos. Nos seres humanos, esses poluentes podem causar irritação nos olhos, tosse, coceira na garganta, alergias, além de problemas mais graves como as doenças respiratórias. Além disso, o excesso de gases poluentes na atmosfera faz com que ela absorva ainda mais o calor do Sol, elevando a temperatura média da Terra e ocasionando um fenômeno conhecido como aquecimento global. Tenho certeza que vocês já ouviram bastante essa palavra. Essas duas palavrinhas, né? O aquecimento global provoca mudanças no clima do planeta, causando tempestades, secas, inundações e derretimento das calotas polares. As tempestades podem causar a destruição de casas. As secas provocam perdas nas plantações. Olha aqui, pessoal. Eu sempre falo para vocês acompanharem as videoaulas com o livro em mãos, porque tem muitas imagens que no vídeo não ficam tão nítidas. Então, nós temos aqui uma imagem de plantação seca e aqui, o derretimento das calotas polares causa a perda do habitat dos seres vivos. A gente já estudou sobre isso. Algumas atitudes adotadas por nós podem contribuir para evitar a poluição do ar, tais como dar preferência ao transporte coletivo e à bicicleta para se locomoverem pela cidade, praticar a carona solidária, evitar queimadas de áreas verdes ou de lixo, plantar árvores, pois elas absorvem parte dos gases poluentes, e evitar o consumo excessivo de produtos industrializados. Estudamos sobre isso em ciências, em geografia, sobre o nosso consumo, vocês lembram? Assim, sua produção diminui e as fábricas lançam menos poluentes na atmosfera. E para nos ajudar, nos auxiliar aí com esse conteúdo, vocês vão fazer as atividades das páginas 16 e 17. E na próxima videoaula de ciências, corrigiremos juntos. Agora, nós vamos para o nosso conteúdo de geografia, que é a página 11. 8, me perdões, né? Nós já fizemos aqui, olha como os assuntos se conectam, né? A gente está estudando sobre a poluição do ar e nós já estudamos sobre
o planeta, os recursos naturais renováveis, os não renováveis. A gente entendeu um pouco mais da onde vem o plástico e agora nós vamos refletir sobre os nossos hábitos de consumo, que tem a ver com o que a gente está estudando lá em ciências. Lembra que falaram que a gente tem que evitar de consumir muita coisa industrializada para que as indústrias parem, né? Então, tudo isso, todos os assuntos se relacionam. Então, vamos ler os textos das páginas 8, 9 e fazer as atividades das páginas 10 e 11. Vamos lá? Então, vamos lá. Vamos ler juntos. Leia a tirinha. Tirinha, outro texto que também estamos vendo lá em língua portuguesa. Então, olha, percebam como todas as nossas disciplinas se relacionam. Então, vamos lá. Então, nós temos a tirinha aqui. Algumas propagandas são doidas. Parece que tentam me convencer a querer o que eu não preciso. Você já assistiu a um comercial na televisão e ficou com vontade de obter determinado produto? Na televisão, na internet, né? Às vezes propaganda, aquelas que a gente recebe em mãos. Tudo isso é propaganda, né? Que nos faz o quê? Ficar com vontade de comprar. Diariamente, os meios de comunicação apresentam uma enorme diversidade de produtos a serem consumidos: alimentos, roupas e calçados, eletrônicos, entre outros. Porém, muitos desses produtos não são essenciais para nossas necessidades básicas, são apenas desejos de consumo criados pelas propagandas. É importante saber diferenciar necessidades básicas de desejo de consumo supérfluo. E o que é supérfluo, Pro? Supérfluo é aquilo que não é essencial e que pode ser desnecessário. Veja alguns exemplos nos quadros a seguir. Necessários: moradia e comida. Supérfluos: casa de praia e restaurantes caros. Consumismo é o consumo exagerado de produtos que não são de primeira necessidade. O consumismo gera desperdício de recursos naturais, lixo e também pode ser prejudicial à saúde, quando associado à exceção de produtos industrializados na alimentação. O consumo consciente contribui para a preservação e conservação do ambiente e também favorece a saúde das pessoas. Veja a seguir algumas perguntas importantes para refletirmos sobre as necessidades antes de comprar e que nos ajudarão a praticar o consumo consciente. Então, vamos juntos? 1. Por que comprar? O que comprar? Como comprar? De quem comprar? Como usar e como descartar? Então, essas são perguntas básicas que devemos fazer antes de consumir um produto, antes de comprar um produto. Até o descarte é muito importante a gente saber. Portanto, consumo consciente é comprar o necessário, respeitando a natureza de maneira a evitar desperdícios, considerando também a responsabilidade social diante dos produtores e consumidores. O consumo em si não é um problema, ele é essencial à nossa sobrevivência. Todos somos consumidores. O problema é quando ele acontece de forma exagerada, levando à exploração excessiva de recursos naturais e interferindo no equilíbrio do planeta. Aqui na imagem, consumidores vão às compras em São Paulo. Então a gente tem que consumir, né? Não é que a gente está dizendo para não consumir, é só consumir com consciência, fazer essas perguntas. Eu preciso disso? Para que eu vou comprar isso? Como? Eu vou comprar, eu vou até uma loja, eu peço pela internet, eu compro de quem? Como que eu vou usar? Eu vou usar isso bastante, eu vou usar até o fim, como eu descarto, como eu jogo fora. Tudo isso precisa ser alinhado para a gente não esquecer do que realmente é importante. E mais uma vez, para nos auxiliar, nós temos atividades aí das páginas 10 e 11. E agora nós vamos para o nosso conteúdo de história. No nosso conteúdo de história de hoje, né, que é a partir da página 12, mas antes nós vamos fazer as correções das atividades sobre herança dos portugueses, né, que nós lemos juntos da página 10. Então vamos lá.
Atividades. Nesta história, uma criança conversa com um avô português que veio morar no Brasil. Leia o texto com os colegas, vocês vão ler comigo mesmo. O senhor gostava de festa junina? Assim como sua avó das novelas, eu abria a padaria e fazia alguns doces especiais para agradar o povo daqui. Pé de moleque, paçoca, arroz doce, canjica. Eu gostava da festa junina porque lembrava minha infância. E tem festa junina em Portugal? Perguntei. Tem festa parecida. Barraquinhas na rua, desfiles, procissões. A comida que eu mais gostava era sardinha em pão. Ah, pessoal, essa daqui não tem correção, né? Cada um vai fazer a sua, eu lembro, né? Eu lembro porque que eu não corrigi, é isso mesmo, porque a gente vai falar sobre as festas juninas comemoradas na nossa cidade, a gente sabe que tem, a gente comemora aqui na escola, e quais são as diferenças entre a festa junina e a que foi descrita. Provavelmente, pessoal, a gente não tem sardinha no pão aqui nas festas juninas. O que a gente tem nas nossas festas juninas? Paçoca, milho verde, pamonha, churrasco... Que mais? Um monte de coisa. E aqui as festas juninas, né? Era uma pesquisa que eu pedi para vocês fazerem em folha à parte. Agora sim, vamos dar continuidade às nossas atividades, ao nosso conteúdo, lendo um pouco mais sobre a herança dos africanos nas páginas 12 e 13 e nas páginas 14 e 15. Então, nós temos das páginas 12 até a página 16 e atividades da página 17 para fazermos juntos. E como eu sei que vocês são muito espertos, o que eu vou fazer? Eu vou ler só as páginas 12 e 13 e vou deixar para vocês lerem aí como lição de casa as páginas 14, 15, 16 e fazer as atividades da 17. É claro que quando eu for corrigir, eu vou ler tudo com vocês. Mas antes disso, eu quero que vocês leiam, se apropriem do texto. Então vamos começar? Página 12, Herança dos Africanos. Os povos africanos também contribuíram muito para a formação da sociedade e da cultura brasileira. No passado, africanos foram trazidos à força para o Brasil, na condição de escravizados. Escravizados são pessoas sem liberdade que realizam trabalhos impostos por outros indivíduos que têm poderes sobre elas. Pelos portugueses, então eram os portugueses que escravizavam os africanos. Esses africanos faziam parte de povos distintos que viviam de diferentes formas por toda a África. A vida dos africanos no passado. Por mais de 350 anos, os africanos trazidos ao Brasil foram a principal força de trabalho nas plantações de cana-de-açúcar, na produção de açúcar e nas minas de ouro. Eles também trabalharam nas fazendas de café e nas cidades. Muitos africanos e seus descendentes trabalharam como escravizados até 1888, quando a escravidão foi abolida no Brasil e essas pessoas se tornaram livres. E aqui nós temos um quadro do Debré que fala sobre isso. Plantações de cana-de-açúcar. Os africanos eram forçados a derrubar matas, preparar roçados, plantar e colher a cana-de-açúcar, produzir açúcar nos engenhos e ainda transportar mercadorias. Minas de ouro. Nas minas, os africanos enfrentavam difíceis condições para extrair ouro, pois havia perigo de desmoronamento de terra por causa da umidade. Frequentemente ficavam doentes. Nas fazendas de café, nas plantações de café, os africanos preparavam o solo, plantavam, colhiam e transportavam o café. E nas cidades, os escravos abriam ruas, faziam calçadas, construíam igrejas, casas e palacetes. Também trabalhavam como barbeiros, vendedores, ferreiros, oleiros e outros. É oleiros mesmo, pessoal, não falei errado. E como eu já tinha pedido, vocês vão ler as páginas 14, 15 e 16 e fazer aqui a página 17. Aqui no Aprender é Divertido,
você tem uma atividade sobre capoeira e eu gostaria que vocês fizessem essa pesquisa aí sobre os movimentos da capoeira, combinado? Termino a videoaula por aqui, esperando vocês na próxima, que serão as correções de todas essas atividades, tá bom? Um grande beijo, até mais!